Você está gravando o seu passado na areia ou na pedra? É isso que nós vamos falar neste vídeo. Hoje eu trouxe aqui uma famosa e lenda árabe. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas não tenha interpretado ela do jeito que eu trouxe aqui hoje, já que eu gosto tanto de falar sobre realizações. Então essa história aqui, ela encaixa muito sobre a nossa vida. Eu vou ler aqui então a história para eu não pular nenhum ponto e depois a gente vai fazer uma reflexão aqui, tá bom? Então, diz uma linda lenda árabe que dois velhos amigos viajavam pelo deserto e em um determinado ponto da viagem eles estavam bastante cansados e estressados. Acabaram discutindo e brigando. Um dos amigos acabou agredindo e ferindo o outro. O amigo que foi ofendido e agredido, sem dizer nada, pegou o seu cajado e escreveu na areia: Hoje o meu melhor amigo me bateu. Passaram um tempo ali, eles começaram a caminhar, seguiram viagem ali em silêncio, até que chegaram a um oásis, onde resolveram banhar-se. Quando estavam ali se banhando, aquele amigo que havia sido agredido começou a se afogar. O outro amigo nem pensou duas vezes, nadou até ele e o trouxe até a margem, são e salvo. Ao recuperar-se, o amigo lá que tinha sido agredido e estava afogando, ele pegou um estilete e escreveu numa pedra: Hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, o outro amigo perguntou: Por que depois que eu te agredi, você escreveu o seu sentimento na areia? E agora que eu te salvei, você escreveu na pedra? Sorrindo, o amigo respondeu: Quando um grande amigo nos ofende, devemos registrar esse dano na areia, para que o vento do esquecimento e do perdão se encarregue de apagá-lo. Mas, quando o amigo nos faz algo grandioso, devemos registrar esse momento na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum no mundo pode apagar. A história é maravilhosa e ela poderia nos fazer levar por vários lados aqui essa reflexão. Eu trouxe o seguinte aqui: onde estamos gravando os acontecimentos da nossa vida? Embora essa história que ela fale ali de amizade, né, e também daquilo que o outro nos faz, né, como amigo ali, primeiro ele foi agredido e a postura dele em relação ao outro, e depois qual foi a sua postura em relação quando o amigo fez algo de bom. Nesse vídeo eu não quero falar sobre os outros. Nós poderíamos trazer sim aqui essa reflexão, mas hoje eu quero te fazer pensar sobre aquilo que a forma como nós nos tratamos. Então não é uma história mais sobre como eu recebo o que o outro me faz, de positivo ou de negativo, mas sim como eu me trato com relação aos meus erros, ao passado. Então, a pergunta já inicial é: onde estamos escrevendo as nossas ações? Quando nós acertamos e quando nós erramos, onde será que estamos gravando? E aí coincidiu, né? Hoje eu estou gravando aqui em abril, e esse final de semana eu tinha ido à missa e caiu aquela leitura que talvez você já tenha escutado em algum momento, sobre aquela mulher que foi pega ali em adultério. E vários ali mestres da lei, fariseus, eles vieram ali testar Jesus, né? Colocaram a mulher no meio, ficaram ali, né? Prontos para julgar a mulher, atacar pedra nela, e foram ali testar Jesus. Ó, Moisés falou que essa mulher, quem for pego em adultério, tem que ser apedrejada. E tu, o que o Senhor diz sobre isso? Então, Jesus, ele abaixa, né? O texto diz que ele abaixa, ele começa a escrever ali na terra, né? Também. E aí ele pega e levanta e fala assim: bom, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra.
E aí Jesus ali com aquela lição, ele não julga aquela mulher, apenas fala para ela vá e não peques mais, mas ele joga para as pessoas ali, né? Observarem, olhe você para a sua vida, será que você tem pecado também para ficar atacando o outro tal? Mas o ponto aqui que eu queria trazer é justamente, eu fiquei muito refletindo na hora da missa ali, e depois eu assisti um vídeo de um padre que eu gosto muito aqui na cidade, e ele falou a mesma coisa. É muito interessante porque não existe nenhum texto que fale o que Jesus, afinal de contas, estava escrevendo ali quando ele abaixou e escreveu. E para mim lembrou muito esse ato de Jesus, aquilo que esse amigo fez. Porque Jesus também, diante ali, né, do pecado daquela mulher, do erro, da história dela, ele não quis ficar de pé ali julgando ela como todos os outros. Ele se agacha e começa a escrever na areia ali, na terra, né? Que também representa o que? Olha, mulher, seus pecados para mim são sempre escritos na terra, aqui na areia, onde o vento vai levar e vai apagar. Igualzinho a história desse amigo aqui. Então, eu me lembrei muito dessa história dos dois amigos por conta desse evangelho. Esse evangelho também nos dá para entender que Jesus também teve essa postura de escrever na areia, falando assim: eu não estou escrevendo os seus pecados, os seus erros numa pedra. E isso é muito lindo, a gente parar para pensar que Deus, ele não escreve os nossos erros, os nossos pecados numa pedra, para ele ficar o tempo todo ali registrando e gravando eternamente ali. Ele realmente, os nossos erros são para ele como se fosse ali escrito na areia. Ele está pronto, através da sua misericórdia, do seu perdão, a nos perdoar e esquecer, fazer com que o vento leve aquilo e realmente só fique aquilo de bom da nossa vida. Então, isso aqui me fez muito pensar, porque a gente faz muito isso, né? Então, a gente faz errado aqui, até anotei uns pontos, né? Isso me fez refletir como nós, muitas vezes, somos assim. Nós nos punimos pelos nossos erros, somos os primeiros a atacar pedras, então, muitas vezes, nós nos colocamos ali naquele erro, como aquela mulher adulta estava ali, cometeu adultério, estava ali no meio, e nós somos aquelas pessoas que atacam pedras. Muitas vezes você foi essa pessoa que atacou pedra em você mesmo, pelos seus erros, por aquilo que você fez, não se perdoou e ficou remoendo aquilo. Por isso que eu falei que nesse vídeo o objetivo não era falar sobre os outros. Daria para trazer essa história sobre o que os outros nos fazem? Daria, mas hoje o foco é realmente a gente olhar para dentro e falar assim, como eu tenho me tratado, tá? Então, nós muitas vezes somos os primeiros a atacar a pedra nos nossos erros. Nós somos aqueles que nós mesmos nos julgamos, não perdoamos os nossos erros. E o pior, nós ficamos escrevendo aí na pedra da vida. A gente grava isso no nosso coração, na nossa memória, e a nossa vida fica pesada, porque a gente fica ali realmente escrevendo na pedra e carregando essa pedra uma vida toda. E a gente esquece daquilo que também tem que ser gravado na areia, né? O que precisa realmente passar. A gente inverte tudo, o que deveria estar na areia e o que deveria realmente estar numa pedra, sabe? Nós não podemos esquecer as nossas qualidades. As qualidades, sim, elas devem ficar na pedra. Então, todos aqueles erros, o que nós fizemos, deve sim ficar ali na areia para que leve embora. Porque se Deus é o primeiro que, como Jesus, teve essa postura de se agachar ali e escrever na areia, mostrando que ele não quer escrever os nossos erros ali, ficar lembrando os nossos erros, nós também devemos ser assim. Muitas vezes nós esquecemos de ser gratos ali pelo que a gente faz de bom. A gente só é tão cruel de realmente registrar na pedra os nossos erros, e aquilo que é bom, a gente não tem ali um caderninho para registrar aquilo que a gente faz de bom, para reforçar o positivo. Escrever ali na areia é realmente deixar com que aquilo que não foi muito bom, que não vale a pena, deixar embora. Por isso que na historinha lá, quando o amigo errou por conta ali do calor do momento, os dois brigaram e falou, não, hoje eu vou escrever isso aqui na areia, porque eu tenho que deixar isso daqui ser apagado. O vento vai levar, isso aqui vai passar.
E logo ali na frente, o amigo vai lá, apesar da briga, ele salva o outro amigo ali que ele tinha agredido. E aí ele fala: isso daqui vale a pena sim eu escrever uma pedra. Eu preciso me lembrar daquilo de bom que meu amigo me fez. E não do erro dele ali por causa do calor do momento. E nós temos que ter essa postura. Foi a postura de Jesus ali, diante daquela mulher também, de falar para ela assim: eu não vou ficar de pé aqui te julgando ou escrevendo na pedra os seus erros. Eu vou escrever aqui, ó, mostrando para você que para mim o seu erro, o seu passado vai ser levado, como essa poeira aqui vai ser levada com o vento, tá? Então nós precisamos ser mais amorosos. Inclusive nesse mesmo final de semana caiu a seguinte leitura que eu trouxe aqui, está em Isaías 43. Eu trouxe aqui apenas do versículo 18 ao 19. Ele fala assim: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Quantas vezes nós ficamos relembrando coisas do passado? Nós olhamos para fatos antigos, nós ficamos registrando em pedras. E ele fala: eu vou fazer coisas novas com tudo que te aconteceu. Elas já estão surgindo. Acaso vocês não reconhecem ali, né? Acaso não reconheceis, como diz o texto? Então, muitas vezes nós estamos tão presos, carregando aquela pedra que a gente escreveu os nossos erros, o nosso passado, e isso está impedindo da gente enxergar coisas novas que estão vindo aí, que Deus tem para cada um de nós. Concorda? E a gente fica cego, por isso que essa pergunta de Deus aqui: eu já estou fazendo coisas novas, já estão surgindo. Muitas vezes nós não estamos conseguindo ver pequenas coisas boas já surgindo na nossa vida, porque nós estamos tão cegos em relação ao nosso passado, com essa pedra que nós escrevemos o nosso erro. Eu sou falho, eu fiz isso, eu sou um pecador, eu falhei com isso e aquilo, e isso te impede de ter uma vida de realizações. Para a gente ter uma vida de realizações, a gente precisa abandonar esse passado de erro, porque senão as coisas novas, as coisas boas que Deus tem para nós não vão chegar. Então, eu até anotei aqui, uma vida de realização começa com essa postura: escrever na areia os nossos erros, nos perdoar, esquecer o que fizemos de errado, o que nós falhamos na vida, e escrever na pedra as nossas conquistas, os nossos esforços, nossa dedicação diária, aquilo que você tem feito para conquistar os seus sonhos. Então, a partir de hoje, topa adotar essa nova postura? Sabe, que tal no final de cada dia, se é um exercício que nós podemos fazer, né? Eu sempre me incluo aqui também nas ideias que eu tenho. No final de cada dia, o que você acha da gente pegar e fazer o seguinte: a gente ter o nosso caderninho, no final de cada dia, né, não sei em que momento, em que horário que você está assistindo esse vídeo hoje, mas no final do dia de hoje, antes de você ir dormir, pegue um caderninho e, sabe, faça essa separação. O que eu vou escrever realmente na areia, porque não vale a pena eu levar para o dia seguinte. Inclusive, existe um texto, né, bíblico que eu lembrei agora, que diz que não se ponha o sol sobre o seu ressentimento. Ou seja, esse exercício faz sentido, porque eu não posso levar para o outro dia aquilo que deveria ter sido escrito na areia para que o vento leve desse dia e eu não carregue isso para o dia seguinte. E a gente precisa, por outro lado, escrever o que realmente valeu a pena nesse dia. O que de bom me aconteceu, que vale a pena eu escrever na pedra do meu coração. Por isso que é muito bom ter um caderno da gratidão, que eu gosto muito, falo muito sobre a importância de escrever, né? Eu sou uma pessoa que foi mudada por conta de um caderno da gratidão. Tem toda uma história que ao longo aqui dos vídeos eu vou contando aos poucos, mas algumas pessoas que já me conhecem sabem que uma simples postura de começar a agradecer, ou seja, focar naquilo que vale a pena escrever, inclusive é um gesto muito simbólico, né? Porque eu escrevo a caneta, aquilo está sendo gravado, como se estivesse sendo gravado realmente numa pedra.
cada vez que eu olho ali, eu escolho aquilo que eu vou gravar no meu caderno. Que não vai ser apagado ali, o vento não vai levar o que eu escrevi. Então, vamos adotar, a partir de hoje, essa postura? Toda noite fazer uma avaliação. O que no dia de hoje valeu a pena realmente e eu preciso escrever na pedra do meu coração para que eu nunca me esqueça daquilo que eu fiz, daquilo que eu me dediquei, do quanto hoje eu dei o meu melhor nas pequenas coisas, um pouquinho que você evoluiu, pode ser que você não andou tanto quanto você gostaria, mas você já deu um passo muito maior do que no dia anterior. Talvez você queria tanto gravar um vídeo, eu não consegui, mas eu consegui gravar um stories, eu já fiz alguma coisa. Eu queria ter estudado mais, eu queria ter lido mais, mas pelo menos eu consegui fazer um pouco aqui de estudo, eu consegui um pouco de leitura, que bom. Grave cada passo, cada pequena evolução que você teve no dia, escreva ali e anote na sua pedra, para que você fale assim, olha, hoje eu dei um passo a mais, isso aqui vale a pena eu realmente guardar. Mas aquilo que você olhar assim, nossa, eu falhei aqui, eu pisei na bola, eu deveria ter feito isso, mas eu procrastinei, deixa isso na areia, deixa que o vento leve. Lembrando que Deus é o primeiro que realmente não grava os nossos erros ali na pedra, mas Ele deixa, através da sua misericórdia, com que os nossos erros sejam levados pelo vento aí do perdão e da misericórdia. Eu te vejo então no próximo vídeo.